Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Peixe é o Meu Negócio. Hoje a gente está aqui com o professor André Muniz. Seja muito bem-vindo ao Peixe é Meu Negócio, professor. Eu que agradeço o convite, Fernanda. É um prazer, uma honra poder participar desse programa tão importante para a agricultura. Eu já assisti alguns, fiz alguns comentários no YouTube. Sou fã do programa e do seu trabalho. Obrigada. Professor, para quem não te conhece, quem é o professor André? O professor André é um médico veterinário, se formou na Universidade Federal Fluminense, no Rio. Eu sou natural da cidade do Rio, e aí fui estudar em Niterói, na Federal Fluminense, onde eu também depois fiz o mestrado e o doutorado. Na época do mestrado, eu já trabalhava como extensionista, foi meu primeiro trabalho assim, né, na aquicultura. Eu consegui tocar esse início da extensão rural na minha vida aí com o mestrado, e vim fazer o doutorado, eu já era docente, já bem mais para frente. A gente sabe que na medicina veterinária pouco se vê sobre aquicultura na grade. E aonde que o mundo da aquicultura e do pescado entrou na tua vida, professor? A Federal Fluminense, a universidade onde eu me formei, ela tem ela tem alguns diferenciais para a formação do veterinário. Um desses diferenciais é que a disciplina de aquicultura e pesca ela é obrigatória na grade. Ela era na minha época, já era antes e é até hoje. O ruim é que é uma disciplina de apenas 60 horas. Então, a gente sabe que em 60 horas, se fosse somente aquicultura ou somente pesca, não daria para ver praticamente nada. Mas ela é, digamos assim, uma semente que se planta, né? Alguns alunos ali conseguem vislumbrar algumas áreas de atuação, e essa semente, na verdade, ela foi um dos motivos que fez com que eu despertasse para a área. Eu já gostava da área aquática, porque antes mesmo de entrar para a faculdade, eu praticava mergulho livre, já gostava do ambiente marinho, e quando eu cursei essa disciplina, que na minha época eu ficava no 6º período, agora não sei em que semestre que ela é lecionada, eu já era estagiário do laboratório de genética, de citogenética marinha. Então, eu trabalhava com peixes marinhos. Eu comecei com peixes marinhos na parte de genética e depois eu tranquei a faculdade, eu fiz a disciplina de aquicultura e pesca, tranquei a faculdade por um semestre, numa época de greve. Fui fazer uma espécie de especialização na Universidade Federal de Viçosa. Então, isso que você falou tem muito a ver, porque eu tive que buscar uma formação complementar para, digamos assim, ainda na graduação, conseguir ter uma formação melhor para que quando eu me formasse, tivesse um pouco mais de bagagem. E eu aproveitei o último semestre do curso, que é estágio supervisionado, também para voltar lá para Viçosa. Então, eu acabei morando um ano. E a ranicultura lá em Viçosa, ela é integrada à piscicultura. Então, foi muito bom, porque como eu era um aluno totalmente dedicado à parte do estágio, eu consegui trabalhar até com o pessoal da piscicultura lá em alguns manejos, fiz despescas, algumas atividades, parte de pesquisa. Então, eu voltei, assim, digamos, para a minha formação depois, muito mais completo e trilhando, assim, um caminho, digamos, um terço final da minha formação, já direcionando tudo aquilo que eu aprendia para a área de aquático. Sim. E as rãs, professor? Né? Porque apesar do programa que se chama Peixe é Meu Negócio, o assunto hoje é ranicultura. E é impressionante o lugar, o espaço que tu ocupa na mente, né? Porque quando a gente pensa em ranicultura do Brasil, logo a gente pensa no teu nome. E como que a ranicultura foi parar na tua vida? Pois é, então, nesse período que eu resolvi estagiar lá em Viçosa, na verdade, a gente teve uma greve e já tinha sido anunciado que essa greve ia durar bastante. Isso era o ano de 1998. E a minha mãe, ela pegou um panfleto de um curso no centro do Rio, do Sebrae, na época, numa escola bem tradicional do Rio, que é a Escola Venceslau Belo, que é um campus onde fica a Universidade de Castelo Branco, na Avenida Brasil. E ali tinham cursos de final de semana de algumas atividades assim bem diferentes, e um deles era de ranicultura. E a minha mãe sempre soube que eu gostava de qualquer tipo de animal assim, aquático ou um animal mais diferente, digamos assim, né? Sim. Eu já tinha feito curso de manejo de répteis na faculdade, eu sempre me interessei também por silvestres. E aí eu fui fazer aquele curso, quem ministrava o curso era um técnico agrícola com muito tempo de experiência, mas ele não conseguia já responder algumas... Eu fazia perguntas de conversão alimentar, de alguns dados zootécnicos que ele já não tinha, assim, condição de me explicar a fundo,
eu falei, cara, eu preciso ir atrás de algum lugar onde eu consiga ter essas informações para ver se é um bom mercado, uma boa área para que eu, né, possa me especializar, entrar. E aí eu consegui esse estágio em Viçosa, e ali eu, na verdade, já tinha descoberto, assim, tinha passado um pouco do meio da faculdade, assim, digamos, o terço final, eu já tinha descoberto a área que eu queria seguir, uma área que tinha poucos profissionais, eu tinha vontade até de ser produtor rural, nunca desisti dessa vontade, mas eu vi que existia uma lacuna técnica. E aí eu fui estudando, me especializando e fui cumprindo, digamos assim, os pré-requisitos para que eu pudesse ser um técnico no futuro. Sim. Quando a gente fala ecocultura no Brasil, a gente pensa logo em piscicultura, pensa um pouco em malacocultura, né, tá bastante forte também a maricultura com a algicultura. E ranicultura pouco se fala, professor. Podia compartilhar com a gente os dados atuais e como vem vindo essa trajetória aí de produção de rãs no Brasil? A ranicultura, ela tem a história da ranicultura ela é curiosa, porque a rã touro, a gente cria no Brasil uma espécie exótica, né? A gente não tem autorização. O Brasil é o país mais rico em anfifauna e dentro dos anfíbios em anurofauna, ou seja, em sapos, rãs e pererecas, é o país que tem a maior riqueza dessas espécies no mundo. Mas a gente não tem autorização para criar rãs nativas, então a gente é obrigado a criar a rã touro americana, que é, na verdade, digamos assim, a espécie mais escolhida para a criação de rãs no mundo, né? É como se ela fosse, digamos assim, a tilápia, uma espécie que se adapta a qualquer lugar, que é muito bem, tem dados zootécnicos muito interessantes. Essa rã, então, ela chega no Brasil pelas mãos de um canadense, porque ela é da América do Norte. Na década de 30, 1935, ela chega na Baixada Fluminense, uma região do Rio de Janeiro, chamada de Baixada Fluminense, e nessa época não tinha nem tilápia no Brasil, né? Provavelmente alguns imigrantes, aí, talvez japoneses, já criassem carpas, alguns europeus também, mas não se tinha nem a tilápia no Brasil. E ela foi sendo criada de uma forma bem, digamos assim, simples, empírica, sem muita técnica. Na década de 70, mais para o final, a gente tem um evento nacional, que é o Encontro Nacional de Ranicultura, o ENAR. Ele tem essa sigla, ela é bem forte dentro da ranicultura. É um evento que foi promovido pelo Ministério da Agricultura, tanto que ele é sediado em Brasília, em 1978. E desse ponto em diante, talvez também, às vezes eu falo isso até em lives, em aulas, né? Talvez um dos primeiros eventos, se não o primeiro evento de aquicultura nacional. Então, para a gente, assim, é uma atividade que ela é muito antiga, mas ela teve seus momentos, eu já vou chegar nesse momento, de altos e baixos, e a gente vive, digamos assim, parece que um estado meio de latência, de dormência, né? E vou já entrar nos porquês, pelo menos daquilo que eu acho que pode ser uma explicação para isso. E aí, na década de 70, a gente começa a ver técnicas entrando na atividade. Então, a gente vê mais trabalhos realizados com ambiência, modelos de produção sendo mais estabelecidos, assim, tipos de baia, de tanque, de forma de produção. A parte de nutrição começa a ser importante. Até a década de 70 se utilizava muito animal vivo como isca, né? Então se atraía inseto, por exemplo, com luz, se depositavam carcaças animais para atrair moscas varejeiras. Então, o próprio ranário não tinha uma imagem muito boa, porque ele nem era um lugar, em termos de odor, assim, muito agradável, né? E aí começa-se o advento na década de 80, finalzinho de 70, início de 80, da ração. Essa ração, então, ela entra na atividade, junto com técnicas de ambiência, como eu falei, de reprodução, alguma coisa de estudo de sanidade também. Então, ela começa, digamos assim, a ganhar uma espécie de um pacote tecnológico. O final da década de 80, início da década de 90, é um marco para a ranicultura. Existem relatos que dizem que em 88, a gente chegou a ter 2.000 ranários no país. E a gente estava exportando, mercados próximos, como Uruguai e Argentina, compravam rã. Na década de 2000, depois a gente passou a exportar rãs vivas para os Estados Unidos, esse comércio ficou bastante evidente por um tempo. Só que da metade da década de 90 em diante, a ranicultura começou a entrar em declínio. A própria equiparação da moeda, né, quando o real ali entrou em jogada em 1994, a gente começa a ver um declínio da ranicultura. A década de 2000 ainda foi um pouco aquecida, mas talvez ali de 2005 em diante a gente começou a ver uma diminuição da quantidade de ranários no país. A gente não tem uma cultura de consumo de carne de rio. O brasileiro não consome carne de rio. Então, se a gente não trabalha essa cultura de consumo, por mais que você tenha um produto que ele é internacionalmente conhecido pelas suas características de excelência em nutrição,
carne de rã é um produto que já era consumido por gregos e chineses há mais de 2.000 anos, e marcadamente por conta da sua qualidade nutricional. Isso por si só não vende o animal, não é tão fácil, né? Então a gente precisa trabalhar algumas estratégias, e uma delas é o marketing, para que a gente faça com que o brasileiro conheça mais o produto de diversas maneiras, de diversas apresentações, e de fato seja apresentado o produto, e aí com isso a gente possa estimular a criação, mas, digamos assim, pelo final da linha, né? O consumo fazendo com que toda a cadeia se movimente. É isso que está, de alguma forma, mais faltando para que a atividade engrene, digamos assim. Qual que é o maior polo produtor de rãs no Brasil, professor? Esse polo ele já mudou. A gente já teve o Rio mesmo como polo, a gente já teve São Paulo, já teve Minas, por uma época muito forte, esse final da década de 80 e década de 90, Goiás. Até hoje a gente tem ranários grandes ali. E Santa Catarina até foi uma época, né, quando a gente teve um projeto aí que foi a Hanac, né, uma empresa que Hanac, Antônio Carlos. Uhum. Isso, em Antônio Carlos, região metropolitana de Florianópolis. Eles fizeram um programa de integração baseado no que a gente vê hoje para a tilápia, né, pegando o modelo da integração do frango, e ele funcionou por um tempo muito bem. Santa Catarina chegou a ter uma produção exponencial. Hoje eu diria para você que isso está muito diluído. Eu tenho grandes assim exemplos de produtores em São Paulo. Se eu fosse apostar num estado hoje que é o que mais produz, seria São Paulo. Mas por que eu não consigo te dar essa informação com tanta certeza? Porque a maior parte dos produtores ela não é legalizada, infelizmente. E isso faz com que a gente não tenha um registro de o que acontece. Quando a gente tem atividades legalizadas, as unidades de abate, de processamento, elas recebem ali um quantitativo de animais que chegam. E isso, de alguma forma, é compilado pelos órgãos de inspeção federal, estadual e municipal, e a gente consegue, por meio da quantidade de animais que é abatido, ter uma estimativa até dos plantéis que existem nos próprios ranários. Mas boa parte da rã que é comercializada ela é clandestina, ela não passa por esse processo formal que deveria acontecer, né? Legalmente é só ele que existe, a gente não poderia ter uma carne de rã informal. Então, esses dados eles acabam faltando para a gente não tem dados. E acaba ficando subestimado, né? Teve um estudo que foi publicado em 2022, né, ou seja, bem recente, por 2 pesquisadores da Unicamp, e eles conseguiram entrevistar ali pouco mais de 150 ranários reprodutores, né, no país. Eu diria para você que talvez hoje a gente tenha entre 150 e 200 produtores, né? Mas os dados de produção eles são muito imprecisos. A gente ficou copiando um dado que era do IBAMA por muitos anos, de 600 toneladas de carne de rã por ano, que é muito pouco, mas por que essa quantidade aparece? Porque é uma quantidade oficial, e aquilo que é oficioso, a gente não tem como, né, dimensionar. Uhum. A gente sabe que acontece até com a própria piscicultura também, né? Que acaba sendo muito subestimado dependendo da fonte como é coletado. E por curiosidade. A pesca, a falta de uma estatística de pesca, a gente não consegue precisar a nossa produção. E muita coisa que eu vou aprender e vou perguntar de curiosidade, né? Bastante gente mandou mensagem perguntando na caixinha de perguntas no Instagram. E eu tenho essa curiosidade. Qual que é o país que se destaca na criação de rãs? Os países asiáticos, eles são os maiores produtores. Então, a FAO, que é o órgão que recebe essas informações, né, e transmite para a gente não só via aquele relatório bianual Sofia, mas muitas vezes fica disponibilizado na página deles também, ele indica que Taiwan é o maior produtor. Mas o fato é que a China ela não aparece, digamos ali, entre os principais produtores, mas eles são grandes consumidores de rã e também existe um problema de falta de informação. Então, o dado oficial é que Taiwan é o maior produtor, depois a gente vai ver ali a Malásia e a Indonésia aparecendo na segunda e terceira posições. O Equador, ele aparece, até nesse estudo que foi feito em 2022 por esses pesquisadores que eu falei, o Equador aparece em 4º lugar e depois vem o Brasil em 5º lugar. Mas eu diria para você que são dados assim muito inconsistentes. Apesar de ser o oficial, se eu quisesse hoje publicar um trabalho, escrever alguma coisa, eu teria que seguir o que é oficial. Eu discordo desses dados. Até pouco tempo o Brasil apareceu como segundo e eu falava isso, o Brasil não é nem de perto o segundo produtor, né?
E depois os dados de outros países asiáticos foram aparecendo, porque chegam rãs, por exemplo, na Europa. A Europa é a maior, digamos assim, compradora de rãs, né? Então, a comunidade europeia importa muito desses países asiáticos. Então, por meio desse comércio internacional, a gente acaba tendo um pouco de números mais palpáveis. E aí a gente consegue ter uma estimativa. Mas dados de produção é muito difícil. A gente vê vídeos assim da Tailândia, do Camboja, do Vietnã, com análises assim, enormes, altas densidades, né? É uma característica daqueles locais. Então, assim, é muito provável que eles tenham muito mais produtividade do que o Brasil. Então, o Brasil não deve ser o quinto, deve estar lá, né? Mas o Brasil, de outra maneira, ele é o país, digamos assim, um dos mais organizados, por mais que a gente tenha muita desorganização, porque a gente foi o que mais produziu ciência em ranicultura e mais publicou internacionalmente. Então, se você pegasse as referências de técnicas e modelos de produção, várias delas vão ser brasileiras. Tanto é que nós, técnicos brasileiros, somos valorizados no exterior por isso. E isso faz com que a gente seja convidado assim, para apresentações, para consultorias, cursos fora do Brasil. Bacana. Você falou um pouco do gargalo, né, da questão do marketing, de vender, né, esse produto. E na produção, qual que é o maior gargalo? Quais são os maiores gargalos? Eu tenho uma forma de trabalhar um pouco diferente assim, do que, pelo menos, os livros um pouco mais antigos e, digamos assim, que a velha guarda geralmente trabalha, né, que a gente vê mais comumente. Os ranários, eles geralmente são projetados com áreas de engorda muito grandes. E áreas de girinagem, que é o nosso girino é a larva da rã, a nossa fase larval, que é essencialmente aquática, geralmente são áreas pequenas, né? E a gente vê uma celeridade, uma vontade muito grande de fazer com que esse animal se transforme o mais rápido, ele saia do ambiente aquático e comece a povoar as baias. E eu trabalho numa linha um pouco diferente, eu trabalho prolongando um pouco mais a fase aquática para que esse animal ele se transforme um pouco maior e eu consigo, inclusive, baixar custos de produção nesse sentido. Enquanto ele é um girino, ele é um animal onívoro e filtrador. Então, a ração ela não é o único alimento. Quando ele passa a ser um animal terrestre, ele é estritamente carnívoro. E aí os custos de produção vão ser elevados, porque é alimentado com uma ração com alta proteína. Então, muitas pessoas dizem que a fase mais difícil, o gargalo de produção mais difícil, é esse final da metamorfose, que é a transição para o imago. Eles não deixam de estar certos, mas é por conta da forma como eles fazem a girinagem, ela é muito rápida. Como eu faço a girinagem trabalhando com viveiros escavados, muito parecido com o que se faz na piscicultura, claro, com viveiros de dimensões muito menores, eu estou trabalhando com animais menores, então eu tenho que ter um controle muito maior daquilo que está ali na minha mão, né? Para que eu possa fazer biometrias, ter um manejo mais assertivo, digamos assim. Eu consigo fazer com que essa fase de transição, de metamorfose, não tenha uma mortalidade tão grande. Então, a minha, digamos assim, a minha atenção maior, ela sempre vai ser aplicada à área de larvicultura, de girinagem. Então, para mim, é o grande gargalo, assim. É a fase onde, se eu der mais atenção à qualidade de água, ao manejo que é empregado nos animais, a características de ambiência de uma forma geral, eu passo por essa fase de uma forma mais tranquila e eu não vou ter surpresas, principalmente traduzidas em mortalidade nas fases posteriores. Professor, por exemplo, na piscicultura a gente compra levinos, que são as formas jovens. Na ranicultura, a gente, então, não compra girino. A gente produz as formas jovens na própria propriedade, nas baias. A gente poderia comprar o girino. Essa época agora, a gente está no finalzinho da primavera. Se a gente pegar a época de reprodução na maior parte do país, ela é na primavera e no verão. Os estados do Nordeste, do Norte do país, a gente consegue ter uma reprodução quase que o ano inteiro, porque a gente não tem uma diferença muito grande, principalmente climática, né? Falando dos fatores abióticos de uma forma geral. Então, a gente não tem essa parada de reprodução. Mas, para os ranários que fazem muita reprodução nessa época, até por eles terem projetos, aí eu volto a lembrar o que eu já falei, de girinagem, de áreas de larvicultura pequenas, esse excedente de produção eles acabam comercializando, mas eles não são especializados nisso. É diferente de um produtor de peixe, que ele se prepara, ele adquire todo um know-how, uma experiência, ele tem uma tecnologia preparada para fornecer um alivino de boa qualidade para alguém que vai seguir com 2, 3 fases para frente até o peso de abate.
Na ranicultura a gente não tem isso. Então, a gente tem pessoas vendendo até ovos fertilizados, girinos, em fases distintas, mas, digamos assim, o nosso alevino, fazendo um paralelo com a piscicultura, eu gosto de fazer esses paralelos, seria o imago, que é a ranzinha jovem. Então, eu teria, né, e a gente tem alguns produtores assim no país, que tem esse grau de especialização. Eles trabalham só com a reprodução, fazem a girinagem, obtêm as desovas, fazem a girinagem, ela dura em torno de 3 a 4 meses, e depois eles vão vender esse mago, que é a ranzinha jovem, para alguém só engordar, que seriam os criadores de rã de fato, os terminadores. Né? Eles vão ter um ciclo de mais 3 a 4 meses também, em média, e a gente vai ficar com um ciclo total de 6 a 8 meses. A gente poderia ter, digamos assim, esse imago com uma oferta maior. Quando você me pergunta de estados que se destacam, se nós tivéssemos polos produtores em alguns estados, o que é uma coisa que assim, a gente, na extensão, sempre tenta muito fazer, que tenham produtores próximos e que se diversifiquem para que possam, digamos assim, um complementar o outro, para que eu não tenha necessidade de ter um ranário integral, né, aquele ranário que faz todas as etapas. Não é fácil fazer isso. Se nós tivéssemos esses polos funcionando, a gente teria, assim, uma chance de decolar, de alavancar, de produzir muito mais do que a gente produz. Agora eu vou começar um monte de pergunta de dúvida zootécnica. Então, são 6 a 8 meses de cultivo. Qual que é o peso médio de abate? Então, esse peso médio é engraçado, né? Eu, por exemplo, quando eu cheguei no oeste do Paraná, a tilápia ela era abatida com 600 a 700 gramas. Hoje, com menos de 800 gramas, eu não vejo os produtores enviarem tilápia para a cooperativa. Né? Quando tem algum problema, digamos assim, alguma coisa alguma intempérie, alguma coisa, talvez até a tilápia possa ir menor. Ela hoje vai ser abatida perto de 1 quilo. Isso é muito parecido com o que a gente vê na rã. Quando eu comecei a estudar a rã, comecei a trabalhar com rã em 98, né, já foram 25 anos, o peso de abate era de 180 a 220 gramas. Na década de 2000, esse peso de abate já beirava os 250 gramas. Hoje a gente tem abatedores pedindo rãs com 350 gramas. Então, se eu tenho esse peso maior, esse meu ciclo de produção ele vai ser próximo dos 8 meses, que é aquela média final que eu falei. Né? Então, depende muito do comprador. E a questão da carne, a gente sabe que a parte onde tem mais carne é a parte inferior, né? Não sei qual que é o jeito certo de falar, professor. É uma delícia, inclusive eu adoro rã. Aqui no Brasil a gente chama de coxas, mas são as pernas inteiras, né? O mundo inteiro, digamos assim, o nosso filé mignon, né? Eu gosto de fazer esses paralelos para ficar fácil, assim, para poder assimilar. O nosso filé mignon são as pernas da rã. E, internacionalmente, para o espanhol, ancas de rana, e para o inglês seriam as frog legs. Mas no Brasil, apesar da gente comercializar também esse corte, que são as pernas, a gente chama coxa, mas não é só a coxa. Vai aquela parte da panturrilha e um segmento cárneo ali que fica por cima dos metatarsos também. E qual que é o rendimento, professor, em relação ao peso inteiro da rã? O rendimento do macho ele é um pouquinho superior. A carcaça vai render em torno de 51%, 52%, tirando cabeça, pele, vísceras, pés e mãos. Para a fêmea, como ela já está num peso avançado, ela desvia muitos nutrientes para a produção dos ovócitos. Né? Os ovários ficam muito volumosos. Então, o rendimento dela é um pouco abaixo, 48%, 49%. Sem distinção de sexo, a gente geralmente fala em média 50% de rendimento. Então, se eu imagino, por exemplo, uma carcaça de um animal com 400 gramas, ele vai ter 200 gramas de carne. Desses 200 gramas, 70% vão ser as pernas. E 30% vai ser a parte da cintura para cima, que a gente chama vulgarmente de dorso de rã. Mas vai pegar uma musculatura intercostal, vai pegar os braços, a fraldinha, que é esse músculo que fica aqui a nossa asa, né, para trás, que é o grande dorsal ali, alguns outros músculos envolvidos ali, o deltoide mais para cima. Essa parte do dorso ela vai render uns 30%. E antigamente, então, estimulava, né, o alimento natural. E o professor comentou sobre a questão da nutrição. Existem marcas específicas de ração para rãs no mercado? Não temos. A gente já teve algumas rações para rã, mas, na verdade, é aquilo que a gente fala, que eu falo com meus alunos. Né? Qual é o conceito de ração?
A ração é um alimento completo. Mais uma vez, fazendo um paralelo. Se eu tenho, por exemplo, um cão em casa, eu dou a ração e dou comida de panela, eu estou desbalanceando aquela ração, porque a ração já tem todos os nutrientes que ele precisa. E esse mesmo raciocínio vale para qualquer outro animal. Para que a gente tenha um alimento completo, uma ração, de fato, para uma espécie, a gente tem que ter a tabela de exigência nutricional para várias fases, porque cada fase tem a sua exigência específica. A gente tem vários estudos de nutrição, talvez seja a área que tenha sido mais estudada na agricultura, mas a gente não chegou a uma tabela para as diferentes fases. Mas, assim, o que a gente tem hoje em termos de conversão alimentar com as rações de peixe, que são aquelas que a gente utiliza, são conversões muito boas e que fazem com que a gente possa ter uma viabilidade tanto técnica como econômica na atividade. Então, para o girino, a gente recomenda rações para peixes onívoros, né, que geralmente a gente vai ver nas embalagens comerciais peixes tropicais, né, como se os peixes não fossem diferentes, como se a exigência de uma tilápia não fosse diferente da de um tambaqui, de um pacu, etc. Então, a gente vai comprar rações de 28% para peixes tropicais, para o girino, e depois que ele se transforma em imago, a gente vai trabalhar com peixes carnívoros. Para os estados que têm, por exemplo, criação de truta, é um facilitador, porque as rações de truta são boas rações para a gente. Então, vão aí se destacar os 4 estados do Sudeste e Santa Catarina, que é o maior produtor de truta do país. Aí a gente vai encontrar rações com granulometrias diferentes e que vão aí atender a gente para a fase de engorda, começando no imago em torno de 42% a 45% e baixando até 40% para o final da terminação, podendo chegar até 38%. Eu não gosto muito de falar esses percentuais, porque normalmente a gente vai muito na questão do percentual, e percentual é quantidade. E ração, como qualquer alimento, não é quantidade, é qualidade. A própria carne de rã é um exemplo. A carne de rã não tem os 20%, 21% que tem de proteína, que tem um filé de frango. Ela tem 16%, 17%. Mas ela não é pior, muito pelo contrário. Ela é muito mais assimilada, ela tem uma digestibilidade muito mais alta, tem todos os aminoácidos essenciais, então é um alimento que, mesmo que eu adquira, eu consuma menos carne de rã, eu vou estar muito melhor nutrido. Para a ranicultura, nós não temos estudos básicos para a elaboração de rações próprias. Nós chamamos esses estudos de os estudos referentes às tabelas de exigência nutricional. Quando esses estudos são feitos, a gente sabe exatamente quais são os requisitos, os requerimentos básicos que aquela fase nem é para uma espécie, então nem poderia dizer assim, existe exigência para rantouro, que algum especialista poderia me perguntar para todas as fases, cada fase tem a sua exigência, como nós humanos, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma exigência, quando a gente é bebezinho, outra, juvenil, enfim, quando a gente está na fase de adolescência, outra, adulto, senil, a gente vai ter outras exigências. Então, a gente não tem assim, estudos conclusivos para essas fases todas da rã. Então, a gente acaba utilizando rações da piscicultura. O que a gente fala mais assim, vulgarmente, para dar uma orientação mais geral para o produtor, é que ele adquira rações para a fase de girino, para a fase de larva, da piscicultura dos peixes tropicais brasileiros. Então, a gente vai ter algumas rações que vão ter esses termos, né? Peixes tropicais, alguma coisa assim, no rótulo da ração. E na faixa de 28%. Isso é indicado para o girino, que é um animal onívoro. Ele não tem uma alta demanda por proteína. E a gente sabe que toda vez que a gente tem muita proteína na ração, a gente acaba tendo muita energia também, o que é algo que não é metabolizado muito bem pelo girino. Quando ele completa a metamorfose, ele já passa a ser um carnívoro estrito, como a gente já tinha falado. Então, os níveis de proteína já vão ser maiores. Aí a gente passa a trabalhar com rações para peixes carnívoros. O que a gente faz, muitas vezes, é recomendar as rações da truticultura. E aí alguns estados vão ter facilidade para isso. Os estados do Sudeste, que são criadores de truta, e Santa Catarina, que é o maior produtor nacional. Essas rações muito proteicas, elas vão atender essa fase pós-metamorfose. A gente começa com rações ali com 42% a 45% para o imago, que é a rã jovem, e vai decrescendo, podendo chegar a 40%, 38% no final da fase de terminação. Mas eu não gosto também muito de falar questões de percentual, porque alimento não é só quantidade, ração não é só quantidade, também é qualidade. Né? Então, eu posso ter uma ração, por exemplo, de 38%, com bons ingredientes, com alta digestibilidade, melhor
nutricionalmente falando, com uma ração de 42%. Isso acontece, né? Depende muito da excelência dos nutrientes que é colocado ali, muitas vezes da forma de apresentação. As rações extrusadas são as que a gente mais usa, são melhores, né? São mais biodisponíveis, têm uma biodisponibilidade de nutrientes maior para os animais do que uma ração pelletizada, por exemplo. Então, tem essas particularidades, nuances, né? Eu sei que o fator de conversão alimentar depende de muitos fatores, mas em média, qual que é o fator de conversão alimentar da rã? A gente tem um estudo muito interessante que foi conduzido por uma equipe de pós-graduação do Instituto de Pesca. Acho que você fez pós-graduação lá, você fez o mestrado lá Sim, também, sim. né? Uhum. Na minha turma, professor, tinham 7 pessoas e 5 trabalhavam com rã. Olha que legal. Então, você deve ter visto elas trabalhando com a doutora Cláudia Mares lá, né? Sim. E a Cláudia orientou um estudo muito interessante, que foi uma análise econômico-financeira. E ali se verificou que existia viabilidade técnica e econômica quando se trabalhava com conversões para o girino abaixo de 2:1 e abaixo e para o animal pós-metamorfoseado de 1,5 para 1. O que a gente vê na prática? Muitas vezes na prática eu tenho conversões alimentares até negativas para o girino. Então, eu já fiz, no próprio doutorado, eu trabalhei com viveiros escavados, e a gente conseguiu trabalhar com girino com taxa de conversão de 0,8 para 1. Então, eu diria para você que, das vezes que eu coletei dados, que eu acompanhei alguns produtores no Brasil, não fugiria muito de 0,8 a 1,2, 1,3 para 1 para o girino. Para o imago, a gente tem uma conversão de 1,3 para 1, chegando a 1,5 para 1. Para a engorda, depois, é que a coisa, às vezes, vai piorando, principalmente quando eu trabalho com esse tempo de engorda maior. Os abatedouros têm pedido um animal maior, mas a gente não tem alguns poucos estudos, mas a gente não tem ainda muitos estudos que mostrem para a gente que é vantajoso do ponto de vista econômico a gente levar essa rã a um peso tão grande, né? E aí a gente trabalhando com uma conversão de 1,5 para 1, digamos assim, seria um ponto de equilíbrio econômico. Acima disso, já começa a ficar muito caro, porque é um animal carnívoro, né, nessa fase. Então, o animal carnívoro, a gente acaba tendo que fazer algo que não é vantajoso para a rã. Se eu já disse que o marketing era algo que precisaria ser desenvolvido, um outro aspecto é o fato de eu ter um produto com valor final no ponto de venda que fosse mais acessível. Se você fizer uma pesquisa, isso já foi feito, né, a gente tem pesquisas publicadas nesse sentido, uma das reclamações da carne de rã por parte do consumidor é que é um produto caro. Hoje ela está oscilando no mercado, ela compete com o preço do salmão. Só que quem é o salmão? O salmão é um peixe de uma coloração extremamente atrativa, que já é muito conhecido, né, no interior mesmo do país. Eu vejo em Palotina, a gente vai, por exemplo, em casamentos, em festas, se tiver lá um leitão à paraguaia, costela, que são carnes tradicionais, mas se tiver o salmão, é o que acaba primeiro. É um produto, é um peixe que chama muita atenção. E a rã está competindo com o salmão por preço. Eu não vou falar em relação a sabor e qualidade. Sabor é muito particular, cada um tem as suas preferências. Qualidade, nutricionalmente falando, ela é melhor do que o salmão, mas em termos de propaganda de marketing, muito difícil alguém não optar pelo salmão e optar pela rã, né? Então, toda vez que a gente trabalha com essas rações muito caras, por um tempo prolongado, o nosso custo de produção vai ser elevado. E aí eu vou colocar essa continha na conta do consumidor. E aí a gente faz com que o produto não tenha aquele famoso giro de prateleira. Os mercados compram, eu já tive o dissabor de chegar no mercado e ver uma embalagem de rã fazendo aniversário, quase que eu cantei parabéns para ela ali. Sim. Imagina se tem gente que ainda tem preconceito de comer tilápia no Brasil. Imagina a rã, quanto que a gente ainda tem para trabalhar e é uma carne excelente, o preparo é muito fácil. Professor, em relação à viabilidade econômica, o pessoal perguntou aqui qual que seria a produção mínima e a infraestrutura mínima, porque a gente sabe, o professor falou lá no início das baias, é muito diferente do cultivo de peixe que a gente está acostumado. Qual que seria o tamanho mínimo de área para produção para ter uma viabilidade econômica? Esses cálculos eu sempre, constantemente, eu estou refazendo, não de forma mensal, como vocês têm feito brilhantemente com o boletim, né, o informe, no caso aí da piscicultura em Santa Catarina, mas eu faço porque geralmente
quando algum jornal, alguma revista pede para a gente fazer alguma matéria, nas minhas aulas mesmo, eu sempre tenho que estar atualizando o custo. Com a pandemia, os custos dispararam, né? O preço da ração, principalmente para carnívoros, ela foi lá para cima. Mais um motivo pelo qual eu trabalho muito mais com o girino, né? Que é um animal que tem um custo de produção mais baixo, e deixa ele crescer o máximo que ele puder, para que quando ele transforme não fique tão caro o custo de produção, não tão alto, né? Então, assim, a gente poderia falar vários tamanhos aqui, mas eu gosto de trabalhar assim com o mínimo para que a gente possa já ter a viabilidade econômica. Tecnicamente, viável, a ranicultura ela tem um pacote tecnológico que é suficiente para você fazer, trabalhar ela. Muita gente acha que só em regiões quentes, não é uma verdade. A experiência que eu tive no México mostra isso. Em 2012, eu visitei ranários lá de altitude, mais de 1.000 metros, 1.800 metros, ranários em estufa, produziam bem. Então, não é a questão, a gente consegue driblar os fatores climáticos, mas o que a gente não consegue, muitas vezes, driblar é essa questão de custo, muitas vezes fica muito alto. Então, pegando um pouco a questão de licenciamento, que a gente acaba casando, né? A gente que é da extensão gosta sempre de casar esses assuntos, que é, na verdade, aonde vai chegar a nossa conversa com o produtor. O licenciamento mínimo nos estados que tem, né, já tudo muito bem definido para a renicultura, eles colocam como porte pequeno a médio, em torno de 300 a 400, 300 a 500 em alguns estados, metros quadrados de área construída. Esse tipo de instalação, ele vai ter uma produção em torno de 500 gramas de carne, ou mais ou menos 1.000 quilos, uma tonelada de rã viva mês. É o que a gente consegue produzir numa área de beirando aí os 500 metros quadrados. Então, a ranicultura ela tem uma alta produtividade por metro quadrado. O consumo de água, se a gente fizer o descarte da água, não reaproveitar a água, que é algo que, na minha opinião, não só para a agricultura, mas vai ser uma realidade que cada vez mais a gente vai estar enfrentando, ter que recircular, reaproveitar a água por uma série de questões, não só ambientais, mas também sanitárias, a gente consegue poupar bastante água. Mas um ranário desse porte, chegando a 500 metros quadrados de área construída, ele consumiria 50 mil litros de água dia. E teria uma produtividade aí na faixa de 500 quilos, né, que seriam 1.000 rãs vivas mês, uma vez que o rendimento é de 50%. Isso dá um rendimento hoje para o produtor entre 4 a 5 mil reais, né, que poderia dar um rendimento nessa faixa de 4 a 5 mil reais líquido do produtor. E o professor falou ali do clima, né? Em regiões mais frias tem que ter estufa. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, numa região um pouco mais fria, poderia ter criação Então, aí que tá, depende, né? Por que depende? A gente trabalha com uma espécie que vem da América do Norte. Então, muita gente tem essa coisa assim, a rã é um animal pressilotérmico. A gente vai colocar calor, a gente vai fazer um input ali de temperatura e o animal vai disparar. Não deixa de ser uma verdade. Esse peso de abate nos Estados Unidos, ele demoraria 2 a 3 anos para ser atingido. Ele só consegue ser atingido em 6 a 8 meses aqui, porque nós somos um país tropical. Mas aí é que está a grande jogada que a gente trabalha com a fisiologia do animal, com a biologia e a fisiologia do animal, principalmente. O girino, quando ele está num ambiente quente, ele tem uma tendência a acelerar mais o processo metamórfico e não crescer tanto, porque os hormônios eles são antagônicos. O hormônio do crescimento, que é o GH ou somatotropina, ele é mais liberado em ambiente frio. Então, quando eu tenho um girino numa água mais fria, ele tende a crescer e ele retarda um pouco o seu processo metamórfico. E quando ele está numa água quente, ele vai liberar os hormônios mais tireoidianos, a triodotironina e a tiroxina. Então, ele vai se transformar num imago pequeno, né, que tem uma mortalidade alta. Então, essa brincadeira de temperatura para o girino é muito mais importante. Por isso que eu digo que é a fase mais crítica, na minha opinião e na minha forma de conduzir, né, a criação de uma forma geral. Então, eu até prefiro trabalhar com girino em ambientes mais frios. Eu consigo ter uma facilidade, se eu quiser aquecer o ambiente, é mais fácil. Se eu quiser colocar ele em um ambiente mais adensado, com uma lâmina d'água mais baixa, eu consigo até com técnicas simples, né, esquentar aquela água sem gasto de energia, enfim. Isso eu consigo fazer. A engorda, de fato, ela precisaria dessa estufa que você está falando. A engorda e a reprodução em algum grau, porque calor demais para a reprodução ele também passa a ser problemático.
Então, a ranicultura ela tem essas diferenças. Se eu tivesse, por exemplo, um produtor que trabalhasse com reprodução e só a larvicultura, ele poderia se instalar num lugar frio. Tem uma foto, né, bem peculiar da Hanac em Antônio Carlos, num dia que deu uma geada, a área de reprodução estava toda branquinha e lá dentro estava tendo reprodução, porque os parâmetros de controle, temperatura, umidade relativa do ar, fotoperíodo, estavam todos controlados, simulando primavera e verão. Então, a reprodução ela pode ser muito bem controlada. Para o girino, a água fria, isso tanto é uma verdade, que na época de outono e inverno, os girinos crescem mais, se transformam em magos maiores assim que a primavera começa, e o produtor vulgarmente chama esse animal, esse girino maior, de girino de inverno, porque ele não tem um estímulo natural para se transformar, então ele acaba crescendo mais. Só que a gente pode fazer isso, inclusive, nas épocas quentes. Depende a gente pode trabalhar com densidades menores, tanques talvez um pouco mais profundos. O próprio viveiro escavado, o barro, ele tem essa característica. Basta a gente pensar numa moringa, né? A gente bebe água na moringa, ela não é mais fresca. Então, o barro ele tem uma capacidade que envolve toda essa dinâmica física da água. Então, a gente consegue controlar isso também nos criatórios. E perdas e mortalidades, quais são as principais doenças das rãs? Olha, a gente considera, assim, a rã touro, ela é um animal, uma espécie de rã extremamente prolífera, não tem cuidado parental. A característica daqueles animais que não têm cuidado parental é de alta prolificidade. Então, a gente consegue fêmeas de primeira desova com 20 mil ovos, mas facilmente na segunda, terceira desova, já está colocando 40 mil ovos ou mais. Então, as reproduções elas são muito abundantes. Em contrapartida, isso significa que, pelo menos na natureza, a gente vai ter muitas perdas. Para a gente, zootecnicamente falando, a gente quer ter perda zero, a gente trabalha para ter perda zero. Mas eu considero, assim, se eu tiver uma desova, por exemplo, de 10 mil, 20 mil girinos, eu tiver uma perda de 30%, que é altíssima, isso não vai comprometer o meu planejamento de produção. Então, quando eu falo isso para o produtor, ele tem que ter aquele foco de trabalhar com o máximo de 30%, mas a realidade é que quando ele trabalha bem, a mortalidade não passa nem de 10%. Tá? A grande verdade é essa. A fase de mago, se esse mago for muito pequenininho, a gente vai ter uma perda ali em torno de 15%, 10%. Depois que ele passa dos 50 gramas, a gente deixa de chamar ele de mago, a mortalidade é muito pequena. Aí vai vir aquela característica. Mas, poxa, eu conheci um ranário, ouvi alguém falar, eu tinha um vizinho que perdeu o rã de uma hora para outra. Isso pode acontecer com qualquer animal confinado. Né? O que acontece é o quê? A gente entender qual foi a falha no processo. Então, pode ter sido uma bacteriose, e aí, dentro das bacterioses, a aeromonose, que está voltando com força aí na piscicultura, é muito comum. A aeromonas é uma bactéria que ela é saprófita, ela é ubictária, ela está presente no mesmo ambiente da rã, então basta que a gente tenha ali uma queda de imunidade do animal, elas vão se aproveitar, uma porta de entrada, né, uma ferida na pele, alguma coisa assim, ela vai se aproveitar daquilo para causar enfermidade. Então, a gente vai ver como bacterioses, a aeromonose, Edwardziella, né, Edwardsiellose, são duas doenças, digamos assim, reemergentes na piscicultura. A gente vai ter streptococose, com aquele sinal de rodopio, a gente chama a doença de síndrome vestibular, né? O animal tem uma espécie de meningoencefalite, ele vai nadar em rodopio da mesma forma, acomete mais animais pós-metamorfoseados, né, do que girinos. Em termos de bacteriose, eu ficaria principalmente com essas três. Existe também a micobacteriose, mas a preocupação nossa é mais em relação a ela ser uma zoonose do que em relação à mortalidade, ela geralmente é baixa. Em relação a outras enfermidades, a gente tem uma ranavirose. O ranavírus é um iridovírus, da mesma família do ISKNV, que a gente tem visto na piscicultura, né? Inclusive, a gente não sabe se ele chegou ao Brasil pela rã, ou se ele veio por réptil, ou se veio por peixe. É muito difícil a gente conseguir rastrear isso. É uma doença de notificação obrigatória. A gente tem duas doenças de notificação obrigatória no Brasil para a ranicultura. Uma delas é a ranavirose pelo iridovírus, ou ranavírus, também como é chamado, e a outra é uma micose, chamada de quitridiomicose, porque o nome do fungo é um pouquinho complicado. É Batrachochitrium dendrobatidis. Então, é uma segunda doença de notificação obrigatória também, que geralmente acomete os anfíbios. As duas já foram encontradas no Brasil. Se a gente fizesse, digamos, uma varredura, a gente, infelizmente, vai encontrar em alguns ranários do país, como a gente tem encontrado algumas viroses na piscicultura, né?
Infelizmente, isso acontece, a gente tem que notificar, tem que controlar, os órgãos, né, o Serviço Veterinário Oficial, ele tem que trabalhar com estudo epidemiológico para tentar, de alguma forma, controlar o problema ainda, quando ele ainda é incipiente. Né? Tem muita perda por parasitos? A gente tem alguns parasitos que já foram descritos, alguns até exclusivos, né, ou que foram descobertos primeiramente na Rantoro, mas, geralmente, eles não são nem a nossa causa primária, digamos assim, não seria nem a nossa porta de entrada para as bacterioses. A gente não tem muito, assim, é claro que existem estudos, existem relatos, o próprio professor Maurício Laterça é uma das referências que a gente tem de estudo nessa área no Brasil, ele já fez vários estudos, mas não é, assim, digamos, não é algo que nos preocupe tanto quanto as bacterioses, viroses e a samicose. Então, acontece muito mais doenças metabólicas ou de origem genética, porque a gente não tem uma genética, a gente não tem melhoramento na RAM, então existe muita consanguinidade, infelizmente, né? Tivemos poucas entradas de Rantoro no Brasil, então muitos animais são parentes, regiões próximas, eles têm ranários, têm animais muito parentes, o próprio produtor ele acaba fazendo isso, porque quando algum animal se destaca muito, de repente cresceu mais rápido que o outro, transformou, está bonito, ele vai usar aquele animal como reprodutor, então ele acaba fazendo com que a consanguinidade se perpetue no seu ranário, e doenças em relação à questão de manejo, falta de qualidade, né, de cuidado com qualidade de água, são doenças assim que geralmente aparecem. Teve uma pergunta aqui da audiência em relação ao licenciamento ambiental, se é uma pessoa que é do Rio Grande do Sul, e ele perguntou se o licenciamento ambiental é um entrave para a renicultura. É um entrave, né? E o próprio estado do Rio Grande do Sul ele é um exemplo, porque a Rantoro hoje ela não pode ser criada no Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos esses produtores que, ao longo do tempo, de alguma forma, acontece uma coisa assim, muito peculiar com a renicultura, que não é, às vezes, tão diferente para algumas outras atividades aquícolas, que é o fato daquela atividade não ser a atividade primária do produtor. Então, muitas vezes, ele não se dedica. Quantas vezes, quando eu ainda era extensionista da FIPERJ, eu escutei muita gente falar assim, quando eu aposentar, eu vou criar RAM. Só que ele não consegue entender que quando ele acha que quando ele aposentar, ele vai descansar. Só que criar RAM dá trabalho. Então, assim, ele está se aposentando porque ele não quer ter trabalho, né? Ou ele queria ter um trabalho, digamos assim, um pouco mais leve, e não é. Principalmente se você trabalhar com todas as fases, é trabalhoso. E aí muita gente, às vezes, não dá a devida atenção, não se empenha em fazer da forma correta, não busca assistência técnica, não busca, enfim, seguir as orientações de manejo adequadas, as boas práticas, como a gente fala, e desiste. Só que aquela pessoa que passou a vida criando RAM para bater quando desiste, ela simplesmente solta os animais. A gente já viu isso. Hoje isso é muito mais, existe muito mais consciência nesse sentido, mas a gente viu isso no passado. Viu isso no Rio Grande do Sul e viu isso em Santa Catarina. Principalmente são estados onde a gente viu mais esse relato. Então, infelizmente, a gente encontra o animal no ambiente natural, o que não deveria acontecer por conta de ser um animal exótico, né? Então, é necessário se regularizar junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura, que voltou, né? A gente tem um registro lá que é o RGP, tem o mesmo nome aí do pescador, mas ele é exclusivo para o aquicultor. A própria secretária Tereza está tentando modificar a sigla, né, para que a gente tenha uma sigla, até para dar um pouco mais de identidade para o aquicultor. Eu acho interessante essa colocação dela. Acho que quanto mais o aquicultor se identificar com algumas coisas, isso vai dando um sentimento de pertencimento, de conquistas que são importantes para as atividades aquícolas como um todo. E ele tem que se regularizar, não só em relação à questão de outorga de água, mas também ao empreendimento aquícola nos estados, uma vez que isso já foi delegado para os estados lá atrás, né, nas legislações ambientais. Então, há sim a necessidade de se regularizar. Alguns estados colocam a Rantoro na classe 2, a maioria, né, que é muito parecido com o da tilápia, de animal exótico, que tem que ser criado com características de controle de fuga, e muita gente fala só da fuga, mas eu falo dos dois. Se eu não quero que um animal meu fuja, eu também não quero que um animal de fora entre, né? Eu também não quero a entrada de um patógeno ou de uma ameaça externa. Então, são controles que a gente precisa ter, tem que se fazer um projeto, tem que se registrar esse projeto e legalizar como qualquer outra atividade. Isso dá muita segurança para o produtor e
faz com que a gente não tenha no futuro, como aconteceu no Rio Grande do Sul, uma proibição da criação do animal. Em relação à entrada de doenças, isso é uma pergunta, uma curiosidade minha. A gente vê girinos e rãs na piscicultura. Aí a minha pergunta é se esses girinos, eles podem predar os alevinos e se eles podem também transmitir alguma doença para os peixes. A pergunta é ótima. O que acontece? É muito difícil, na fase de girino, a gente conseguir identificar se o girino é da rã touro. A desova é um pouco mais fácil, porque quando a gente tem desova nos tanques, né, nos viveiros, de uma forma geral, piscicultura ou de cassinicultura, enfim, se for de água doce, quando a gente tem uma desova em cordão, né, parece uma fila indiana, um ovinho atrás do outro, aquilo ali é de sapo. As desovas de rã, geralmente, na borda, elas são em espuma, se for de rã nativa, e de rãs e pererecas em geral, geralmente a gente vai ter uma nuvem de girino. Né? É muito difícil identificar o girino naquela fase ali. Pensando de uma forma, eu gosto de pensar de uma forma holística, assim, integrada nas coisas. Quando eu estou num ambiente que eu tenho presença de anfíbio, cara, que dádiva, que bênção, porque isso mostra que aquele ambiente, de alguma forma, é um ambiente menos mexido, menos modificado, em termos de modificação mesmo, de estrutura, de ecossistema, né? Porque o anfíbio é um bom indicador, né? Da saúde do meio ambiente. Se a gente fala muito dos moluscos bivalvos como filtradores, né, como sendo monitores ambientais, os anfíbios são melhores, porque eles são tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Então, quando a gente tem presença de anfíbios, por mais que a gente ache aquilo, poxa, né, os girinos estão aqui dentro, mas isso é um sinal de que o meu entorno é um entorno menos alterado. Isso é extremamente favorável, é muito interessante, é muito importante isso, inclusive, do ponto de vista sanitário. Mas é claro que tem os pontos negativos. O primeiro deles, os girinos vão consumir ração, principalmente porque a grande maioria dos girinos, independentemente de ser de rã touro ou não, são animais onívoros. Muitos comem no fundo, então eles vão ter hábitos ali mais heliófagos, né, hábitos mais de fundo, bentônicos, mas eles vão comer em todas as camadas ali do viveiro. E vão comer ração também, eles não predam. Existe girino carnívoro? Existe, mas não é a nossa realidade, é uma quantidade pequena, são poucas espécies. É muito mais fácil eles serem predados pelos peixes. E eles não comem nem larva de mosquito, para você ter ideia. Então, a gente tem alguns trabalhos, eu fiz um trabalho desse de iniciação científica com um aluno, 2 alunos, anos atrás, fazendo um consórcio no próprio tanquezinho lá do laboratório com alguns peixes ornamentais, né, até pela questão da viabilidade, para que esses peixes, não só pecilídeos, mas outras famílias aí de peixe, comessem a larva que o girino não come, e a gente tivesse um rendimento a mais vendendo esse peixe ornamental depois, para fazer um controle ali pensando em questões enfim, epidemiológicas, né, de sanitárias de uma forma geral, pensando em dengue, chikungunya, etc, etc. Então tem essa característica, os animais vão acabar comendo, mas eles não comem peixe, não comem nem larvas, pelo contrário, a larva da libélula, né, odonata, é um excelente predador de girino, a própria barata d'água, que também tem nos viveiros, aves como bem-te-vi, martim pescador, garça, adoram girino, mas, como você falou muito bem, eles podem trazer patógenos. Né? Se o ambiente é equilibrado, a gente acredita que não venham esses patógenos, mas eles são animais que transitam de ambientes aquáticos para terrestres, então eles podem, de alguma forma, carregar patógenos para dentro da propriedade. Então, isso vai acontecer. Né? Isso me reporta uma conversa que eu tive há muitos anos, quando eu fui participar da reformulação, na época da criação da legislação de agricultura orgânica em Brasília, com Alexandre Weinberg, hoje já falecido, né, que era o proprietário da Primar, e que trabalha até hoje com camarão orgânico, né, lá no Rio Grande do Norte. E ele tinha até por ser biólogo, né, interpretar muito bem isso, ele fazia uma leitura muito bacana disso, das ostras nativas que entravam e povoavam os viveiros com camarão orgânico, e ele dizia o quanto daquele equilíbrio que ia se formando nos viveiros era importante, inclusive, como uma barreira sanitária. Então, ele via, por exemplo, propriedades vizinhas com aquelas viroses famosas que, né, dizimaram várias carciniculturas no Nordeste,
e ele passava por essas viroses, por esses períodos de perdas de uma forma muito mais, digamos assim, mais branda, não tinha grandes consequências, justamente por ter uma maior biodiversidade ali. Então, isso, de alguma forma, acabava por contribuir com um ambiente mais equilibrado. Quanto mais a gente tem de uma monocultura, algo também muito restrito, inclusive em termos de população microbiológica, por incrível que pareça, isso acaba sendo mais arriscado do que algo mais diverso. Sim, mas que nem o professor falou, né, equilibrado. Olhando esses 25 anos aí que tu trabalhas com ranicultura, quais foram os principais avanços? Os principais, no sistema Eu de diria, cultivo? eu diria assim, para cada fase a gente teve alguns avanços. A reprodução mesmo, quando a gente passa a entender que a gente precisa controlar aquele ambiente de reprodução, reproduzir um ambiente mais próprio, mais parecido com aquele ambiente característico do animal, com grama, com terra, né, com aquelas áreas de acasalamento ali, com água parada, que é o típico da rã touro, diferente de algumas rãs brasileiras, que são de ambiente mais reofílico, em alguns casos. Isso é, na verdade, para mim, o grande ganho da reprodução. Eu entender que eu preciso controlar a temperatura, fotoperíodo, umidade relativa do ar, muitas vezes reproduzir sons de animais cantando, até para estimular toda a cascata hormonal das fêmeas que vão entrar em estágio de maturação. Isso, para mim, é o grande avanço da reprodução. Se você perguntar para outro técnico, talvez ele te diga que a reprodução artificial tenha sido um grande avanço na área de reprodução. Para mim, é mais uma técnica, ela é facilmente substituível, até porque para fazer reprodução artificial no outono e inverno, eu também tenho que ter os controles de ambiência, eu também faria reprodução natural. Então, na minha opinião, é muito mais pensar no ambiente, no bem-estar do animal, naquela coisa que a gente fala de enriquecimento ambiental, que o próprio professor Leonardo já falou aqui, em várias outras lives eu já vi você falando também. Mas isso é muito mais significativo, né? Aí eu vou para a fase de larvicultura, para a fase do girino, eu volto a te dizer, a minha maneira de trabalhar é um pouco diferente. Então, no passado, se trabalhava mais com viveiro, né, com os tanques escavados. A gente tem vários produtores hoje que trabalham com tanques de cimento, de fibra, de outro material, que é uma água que esquenta mais, você tem menos formação de alimento natural. Se o girino ele não tem uma ração própria para ele, deixa ele ter contato com a terra. O girino ele vai raspar a terra e ele vai ter uma absorção de minerais importantes na terra que com certeza vão contribuir para um bom equilíbrio do seu sistema, né, digestório como um todo, para a sua constituição, para a sua saúde. Então, eu, por trabalhar na terra, na verdade, eu fiz um passo, eu voltei, né? Nem tudo aquilo que a gente acha que sempre o que vem para frente é melhor. Tem coisa que às vezes é avançada, mas não tem resultado melhor do que o que acontecia. Então, para o girino, eu considero a gente trabalhar com viveiros hoje totalmente telados, para controle de fuga e de entrada de animal, de dimensões menores, mas voltar com o girino para a terra, para mim, é o grande avanço que a gente teve na girinagem, que não deixa de ser ambiência, não deixa de ser um enriquecimento ambiental, não deixa de ser considerar que o perifíton, que o musgo que se forma a própria terra fazem parte da alimentação desse animal, que tem uma alimentação diversificada por ser onívoro. Na engorda, a gente começou no Brasil a trabalhar com sistemas semi-alagados, sistemas que têm uma parte com água, uma parte com área seca. E a partir do ano de 95, foi trazido para o Brasil, foram trazidos os modelos orientais. Lá eles trabalham com as rãs em engorda totalmente em contato com a água. A gente chama de sistema alagado ou inundado. Esse é um tipo de sistema que é mais adensado e eu jogo a ração diretamente na água. Já foi provado que ele tem um leve desempenho assim, um pouco melhor do que nos semi-alagados. Mas quando eu volto a pensar na questão de ambiente, de bem-estar, de sanidade, o animal ali não tem um conforto, porque se você der para ele a possibilidade dele sair da água em alguma parte do dia, ele vai fazer isso. Então isso mostra que ele não quer ficar dentro da água o tempo todo. Então se você pega o ritmo circadiano, que é você observar os hábitos do animal ao longo de 24 horas, você vai observar que ele quer em alguns momentos estar fora d'água, em alguns momentos ele quer estar dentro d'água. Então, qual é o grande avanço nisso? Foi um sistema que a gente tem visto hoje, que é um sistema mais híbrido, que pega uma maior área de lâmina d'água
copiando um alagado, mas que geralmente nas bordas ele tem uma parte seca para fazer com que os animais possam sair do ambiente aquático e ficar um pouquinho fora da água na hora que eles querem. Esses tipos de baias, digamos assim, são as baias onde a gente tem, a gente vê os animais mais distribuídos no ambiente. Então, são sistemas que eu vejo, ainda a gente não tem muita comprovação de pesquisa, mas eu vejo que é o futuro, porque ele pegou o que tem de melhor de cada modelo e ele tem uma vertente assim muito mais do bem-estar, né? Ele dá muito mais, é visível o conforto que ele dá para os animais. Saindo da parte de criação, tendo falado das 3 principais fases, reprodução, larvicultura e engorda, eu diria que na área de produtos a gente teve um grande avanço, e vou destacar, sem demérito de outras instituições de pesquisa, mas eu vou destacar a Embrapa de Alimentos, que é uma unidade que fica no estado do Rio, e ela fez vários produtos a partir da carne de rã. Então, ela fez patê de carne de rã, ela fez bolinho, ela fez salsicha, ela fez carne desfiada em conserva. São produtos que ela já desenvolveu procurando aumentar um pouco essa gama do que a gente poderia fornecer para atender vários públicos diferentes. Mas a gente não viu em algumas empresas comprarem essas ideias. A tecnologia está pronta. Então, seria comprar a ideia e colocar no mercado esses produtos diferenciados com valor agregado para começar a trabalhar um pouco mais o marketing. É o que está faltando para aliar o que já foi produzido, isso foi na década de 2000, início de 2010, ao que está faltando ainda, que é a questão de marketing. Né? Então, esse ainda digamos assim, o que está faltando para a gente ter essa virada de chave, na minha opinião, na renicultura. Falando em produto, o couro da rã é muito bonito. Existe a venda, a comercialização para agregar valor? Comercialmente já existe, professor? Interessante, né? A gente, na extensão, eu tive um produtor no Rio, que ele era um cara que ele se especializou em couro. Eduardo, não vou me recordar o sobrenome dele. Ele ficava em Itaboraí, que é a região metropolitana do Rio. Ele só trabalhava com couro de rã, ele comprava a pele dos produtores, mas ele pedia para os produtores abaterem a rã com 300 gramas, porque ele tinha mais maleabilidade, ele tinha uma pele maior para ele poder trabalhar. E naquela época, o produtor queria trabalhar, abater rã com 200 gramas, 250 gramas, para ele era ruim. Se ele tivesse no mercado hoje, ele pegaria só essas rãs grandes e praticamente seria o normal. Né? A coisa que ele pedia e tinha dificuldade seria o normal. Esse cara, ele insistiu, ele trabalhou, ele desenvolveu produtos excelentes, ele fez uma parceria com um estilista de São Paulo chamado Fernando Pires, que faz sapatos e roupas para artistas famosos aí desfilaram na época do Carnaval, e ele ganhou o mundo em exposições internacionais com couro de rã. Mas ele já trabalhava com couro de pirarucu e de outras espécies. O ranário dele era ranário cairu. Depois ele mudou só para a área de couro, né? Avestruz, peixe, um pouquinho de rã. Aí ele vendeu, hoje acho que o nome é Nova Cairu, o nome dessa empresa. Se eu não me engano, é uma das principais que trabalha com pirarucu no Brasil. Virou uma referência. E esse cara é um ranicultor, né? Então, a gente hoje não vê muita gente trabalhando com couro. Eu até conversei com aquela nossa colega, né, expoente lá, hoje do couro da rã no último IFC, e ela falou assim, olha, eu estou querendo couro de rã, estou querendo fazer algumas coisas, então pode ser que surja alguma coisa nesse sentido. Mas a pele da rã tem uma coisa interessante, né? Apesar da gente poder trabalhar o couro de rã, quando eu fui no México, tinha um produtor lá em 2014, ele fazia vários artefatos com couro de rã. A pele da rã ela também é um excelente biocurativo. A gente viu aí ficar bastante famoso o biocurativo a partir da tilápia, principalmente na pandemia, né? Quando foi desenvolvido por alguns médicos da universidade, não sei se foi do Federal, acho que foi a Federal do Ceará, e depois fizeram também biocurativos para animais queimados no Pantanal, foi na época da pandemia isso. O índio brasileiro já trabalha há mais de 100 anos com a pele de rã como biocurativo, porque ela secreta um anti-inflamatório natural e até um antibiótico natural, que na Rantoura ele foi patenteado com o nome de ranalexina. A gente vai achar no inglês, né? Então, Rana, R-A-N-A-L-E-X-I-N, de nariz. Ranalexin. Quem está ouvindo aqui jogar na internet, no navegador, vai encontrar. É um antibiótico, inclusive, muito utilizado contra essas superbactérias que
porque ser um antibiótico diferente, que não é utilizado rotineiramente, né? Então, ela tem uma aplicabilidade também na área de medicina, né? Então, isso é algo que, na minha opinião, é uma utilização que poderia ser muito mais, chamaria-se muito mais atenção para a ranicultura do que, de fato, o couro. Mas o couro é uma alternativa e hoje ele, né, não vem sendo aproveitado de maneira geral. Sim. É impressionante a quantidade de informações, né? E aí eu queria perguntar para ti, professor, para quem quiser mais informações sobre ranicultura, para quem quiser se profissionalizar, tanto para produtor quanto para técnico, onde que a gente procura essas informações? Essa pergunta também é uma daquelas que não pode faltar. Em 2012, essa unidade da Embrapa de Alimentos aqui do Rio, ela, ela fez um programa, né, um projeto que foi chamado macroprograma dentro da Embrapa, chamado de Rede de Ranicultura. Depois ele virou Ranicultura em Rede. E a gente, na época, construiu um site, esse site foi assim, bastante acessado, e nós fizemos treinamentos de mão de obra técnica, que é uma coisa ainda escassa no Brasil. Fizemos um esforço muito grande para produzir bibliografia. Tanto é que o nosso manual de ranicultura, manual técnico de ranicultura, é de 2013. Ele foi lançado no ano seguinte. E, assim, é muito difícil a gente conseguir informações. Então, recentemente, eu reformulei meu site, porque esse site da Embrapa ele já não está mais no ar. Você vai encontrar algumas informações em alguns sites. Provavelmente no site do Instituto de Pesca vai ter alguma coisa, no site da FIPERJ vai ter alguma coisa, em alguns sites de universidade vão ter alguma coisa. O site da Universidade Federal de Viçosa sempre foi, o UFV sempre foi um bom local assim de informação, mas não tem informação assim muito recente. Alguns sites estão bem defasados. Então, eu reformei o meu site e eu coloco informações ali gratuitas, inclusive esses manuais, um livro que nós publicamos esse ano, ele também está disponível para download lá, eu deixo como sugestão aqui de consulta. Não é difícil, é www.andremuniz, meus dois primeiros nomes, .info, não é .com, é .info, I-N-F-O. Então, joga aí na internet andremuniz.info, lá vai ter uma aba de ranicultura, uma aba de publicações, vocês vão poder baixar muita coisa, muita informação. Tem links para essas outras universidades, centros de pesquisa. Então, de alguma forma, é uma maneira da gente contribuir, né? Eu sou, como você, empolgado com a disseminação, com a difusão de informação. A gente praticamente vive para isso. E, enfim, não poderia ser diferente. E aí, outra curiosidade minha. Como que o professor se mantém tão atualizado? Porque é impressionante a quantidade de informação e informação recente que tu tens. O que eu falo para os produtores, o ranicultor, ele não é só ranicultor, ele é piscicultor e ranicultor, porque o girino ele tem uma fisiologia, uma anatomia de peixe, então eu procuro assistir e ler tudo aquilo que faz parte do universo da agricultura. E eu trabalho não só com a parte de criação, eu também trabalho com a parte de sanidade já há muitos anos. Eu, recém-formado, já fazia parte de algumas comissões do Ministério da Agricultura que treinava já médicos veterinários no país para a área de sanidade de aquáticos, e eu sou professor da área de tecnologia do pescado. Então, eu acabo lendo assim de cabo a rabo, né? Meu mestrado em reprodução, então eu trabalho da reprodução até o mercado consumidor, então eu acabo lendo de tudo, né? Então, leitura, acompanhar referências, pessoas como você que trazem sempre informações frescas também para a gente, com muita conversa. A gente não pode ser extensionista, a gente não gostar de conversa, né? Eu sempre gostei mais dos meus professores que contam causa, e eu acredito que eu seja um desses professores que gostam de contar causa, né? Eu acho que isso é um pouco da minha natureza. E quem quiser entrar em contato contigo, qual que é o teu contato? Pode ser e-mail, pode ser rede social, além do site? Eu poderia deixar o Instagram, mas pelo site, meu site direciona para todos os locais onde as pessoas podem me encontrar. Então, acho que é mais simples, né? www.andremuniz.info. Bateu no site ali, você vai encontrar cursos que a gente disponibiliza, né? Enfim, tem um curso, inclusive, pela própria revista Aquaculture do Brasil, que é um curso gravado. Eu tenho feito agora um curso de imersão. Eu tenho amanhã uma aula com os alunos, são turmas pequenas,
E aí tem de tudo, tem produtor, tem professores, porque eu também tenho essa preocupação de deixar, da mesma forma, eu sou talvez uma segunda geração de técnicos de ranicultura do Brasil, já pertenço a uma segunda geração. Então, da mesma forma que eu fui beneficiado com as informações que eles me aportaram, eu tenho esse entendimento de que eu vou ficar e outros vão seguir. Então, é importante eu deixar também minha experiência, um legado, e eu nunca fui de negar informação para ninguém, muito pelo contrário, eu acho que é assim que a gente cresce. Sim. E tem alguma coisa de novidade para contar dos teus projetos futuros, alguma coisa por vir para o ano de 2024? A gente tem algumas novidades, explorando cada vez mais as mídias disponíveis, né? Principalmente as mídias sociais. Primeiro porque eu tenho uma certa facilidade, acredito, né, em fazer isso. Na pandemia, a gente teve que se virar, né, enquanto professor, e eu tive muita facilidade de fazer isso e acabei pegando gosto. E foi no finalzinho da pandemia que eu comecei a fazer uma segunda graduação também em publicidade e propaganda. Então, eu ainda não terminei, eu faço essa graduação, eu vou aprendendo ali algumas ferramentas, vou me tecnificando mais nessa área de comunicação. Eu costumo dizer que nós que trabalhamos com ciências agrárias, de uma forma geral, a gente é muito tecnicista, a gente não tem uma formação muito humanista, né? Então, é uma maneira que eu estou, né, é uma forma que eu estou agora desenvolvendo de trabalhar um pouco mais esse lado humanista, que a gente, na extensão, a gente acaba fazendo, né? Mas a gente não tem uma escola de extensão, né? A gente acaba aprendendo no dia a dia, e isso acaba, a gente aprende, claro, com aquelas pessoas que estão junto com a gente ali. Você tem o Casac, e tem outros que eu tenho certeza que são referências para você, eu tive as minhas referências também, e a gente vai se desenvolvendo e, enfim, isso vai aprimorando. O que eu tenho visto, assim, com bastante alegria, é uma preocupação da Secretaria Nacional de Agricultura, do Ministério da Agricultura, que voltou, né, nesse governo agora, esse novo mandato do Lula, uma grande preocupação em ter todas as cadeias muito bem estabelecidas ali. Então, ontem mesmo eu tive uma reunião online com eles, existem alguns projetos que provavelmente vão aparecer em 2024, e eu entendo que eu não sei se você fala isso, mas eu suspeito que sim. Eu sempre falo para o produtor o seguinte: não dependa de nada do poder público, faça por si só. Mas é muito bom quando o poder público está junto da gente. A gente sente uma segurança e a gente sente que, assim, a gente não está sozinho. E a ranicultura, ela é uma atividade muito tradicional no Brasil. Ela tem um nicho muito interessante de mercado, muita coisa que ainda não foi explorada. Ela não vai competir, ela nunca vai competir, por exemplo, com um filé de tilápia no mercado. E ela não tem que competir, né? O filé de tilápia tem o espaço dele, ele tem uma qualidade nutricional excelente, mas ele vai ter um custo mais baixo, naturalmente, porque ele é um peixe onívoro. A rã tem um custo de produção mais elevado, mas ela tem uma qualidade nutricional que ela também pode ser mais uma opção de consumo, não só em relação à questão nutricional, nutricionalmente falando, né, questão de nutrientes, mas uma questão de sabor, de qualidade, de preparos diferentes, como a gente vê e fica encantado com teus pratos também. Então, eu tenho uma expectativa que, a partir desse ano de 2024, a gente possa ter um apoio maior do poder público na figura do Ministério da Pesca e Aquicultura, para que a gente possa desenvolver políticas públicas interessantes. Professor, alguma pergunta que eu não te fiz que tu acha que é interessante falar? Acho que, assim, a gente procurou, de alguma forma, falar de toda a cadeia, né? Sempre vão ter, assim, questões interessantes que a gente pode vislumbrar no futuro, talvez uma produção de uma rã orgânica, essa especialização, que é algo que a gente já vem batalhando há um tempo para ter produtores especializados, polos produtivos. O que eu acho, assim, é que os editais de pesquisa, os institutos de pesquisa, as universidades, poderiam dar um pouco mais de atenção para a ranicultura, né? A ranicultura precisa disso, a gente precisa ter pessoas, técnicos, que tenham mais conhecimento, porque quando a gente conversa com o produtor, a maior dificuldade que eles têm é de que, se eles forem a um escritório de assistência técnica e extensão rural próximo,
a gente não vai ter pessoas ali com um mínimo de conhecimento para dar um suporte técnico. Então, muitas vezes elas vão desistir, elas tiveram a ideia, mas elas vão desistir porque elas não têm alguém que possa dar esse suporte técnico. Então, procurar, quando encaminhar técnicos para atualização, para cursos, e até sugerir, né? Hoje, olha, a gente quer um curso aqui de ranicultura, né? Procurar fazer uma parceria com a universidade, com alguns lugares onde a ranicultura é um pouco mais tradicional, para que a gente tenha mais massa crítica formada, para que possa dar suporte a esses produtores. O produtor, muitas vezes, vai fazendo ali, né, de uma forma empírica, porque ele não tem esse suporte técnico. Então, talvez a pergunta seja assim: quando é que vai ser a próxima live de ranicultura? Essa pergunta é bacana. E aí a gente pode pedir para o pessoal deixar aqui também na caixinha de perguntas, né? Porque esse programa é gravado, né? Então, de repente, uma live onde a pessoa pode perguntar. E aí, professor, o mais curioso é que a gente está conversando sobre essa gravação há algumas semanas. E essa semana, bom, que para quem não sabe, eu trabalho na prefeitura de Joinville também, sou técnica em aquicultura. E essa semana chegou no meu escritório um produtor que quer criar rã. Então, o seu manual está em cima da minha mesa, eu li e reli. Já vou dar uma olhada no teu site também para poder passar informações corretas. E já sei que se precisar de ajuda, já sei com quem que eu posso contar. Para a gente fechar com chave de ouro, qual que é a tua dica de receita de carne de rã? Tua predileta. Deixar todo mundo com vontade de comer rã, que é uma delícia. Nós fizemos um estudo em 2012 de análise sensorial na universidade, fizemos 4 pratos. A gente fez a rã empanada, né, a milanesa, que é o mais tradicional. Não deixa de ser boa, mas sim, é a forma mais simples de se fazer. E a gente fez outros 3 pratos. Uma é uma rã ao catupiry que vai ao forno, essa é muito boa. A moqueca de rã, que tem inclusive um chefe de Santa Catarina, ele tem um restaurante, eu não vou me recordar o nome, mas era em Rancho Queimado, assim que você sobe a serra, é um restaurante, ele faz bolinho de costela logo na entrada da cidade, assim. Chefe... Depois eu vou lembrar, eu vou colocar nos comentários aqui para quem estiver assistindo. Faço questão de colocar o nome dele. Então, a moqueca de rã, um prato muito simples, muito fácil de fazer. A gente dá uma branqueada nela no início, só para desfiar. Eu gosto de desfiar a carne, 10, 15 minutos numa água fervendo ali, ela desfia na água e sal só, e depois você faz a moqueca como se estivesse fazendo de um peixe comum, com as camadinhas. Pode utilizar o azeite de dendê, leite de coco, sendo a baiana ou a receita capixaba, tanto faz. Eu, particularmente, gosto mais, me desculpem os capixabas, da baiana. Eu gosto de dendê e de leite de coco. E, com a carne desfiada. Com a carne desfiada. Dá um pouco mais de trabalho, mas assim, é mais agradável. Eu não ter que ficar tirando o ossinho ao longo, tá comendo e tendo que tirar o ossinho pequeno. Principalmente da parte do dorso, que tem ossinhos, né, bem pequenininhos. A coxa, aquela musculatura, ela se solta da perna com facilidade. São ossos maiores. Mas essa parte do dorso é interessante de desfiar, rende mais, né? E um risoto também, que a gente faz com vinho branco, né? Pode ser com alho poró, um risoto assim, feito com o arroz típico do risoto mesmo, de carne de rã. São receitas assim que é impossível alguém comer e não querer, enfim, repetir, não virar fã. Eu como consumidora e peixeira, né, eu falo que eu desde pequenininha como pescado, é bem difícil de achar carne de rã, então normalmente eu moro aqui em Santa Catarina, eu vou para Curitiba e eu compro a rã lá, mas aqui em Santa Catarina é bem difícil de achar. Chefe Ayrton, lembrei o nome dele. Ayrton, lá em Rancho Queimado. Isso. O restaurante dele fica assim que entra. E tem eu já ia esquecendo de falar. Lá no site, quando vocês que estão assistindo entrarem no site para dar uma pesquisada lá, tem uma aba, se eu não me engano, é até a última, que tem vídeos. E a gente colocou ali 2 edições do projeto Ranicultura Digital, que foi um projeto que a gente fez 30 edições, começou na pandemia, e tem 3 ou 4 edições só de receita de carne de rã. Então, ali vocês vão ver mais de 20 pratos diferentes, receitas muito bacanas, receitas, inclusive, do norte, com jambu, né, que é um vegetal típico lá, que é feito com peixe.
Enfim, tem muita coisa bacana, estrogonofe, tem receitas assim das mais variadas, das mais simplesinhas, algumas para crianças, mais elaboradas, até as mais rebuscadas. Então tá certo, vou dar uma olhada, já me deu até água na boca. Professor, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aqui de compartilhar um pouco do teu conhecimento. Quero que tu saibas que esse espaço aqui está aberto para ti, então fica muito à vontade. Se quiser que a gente marque alguma outra conversa, fica, né? Esse espaço é nosso, né? A gente constrói isso tudo junto. Então, obrigada por tudo e nos vemos então no próximo episódio. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Desejo sucesso a todos, ao programa e a você, especialmente. Obrigada, professor.